A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante no coração dos irmãos. Nós vamos estar iniciando mais uma escola dominical e na semana passada o tema da escola dominical foi uma pergunta: você está em Cristo? Mas hoje nós não vamos continuar o tema, mas vai ser também uma pergunta. E é uma pergunta que realmente muitas pessoas até se fazem a si mesmos essa pergunta. Você anda em alegria? Não tem mais nenhuma palavra após a pergunta. Essa é a pergunta completa. Você anda em alegria? E o que nós vamos falar hoje, nós vamos comentar sobre isso. Primeiramente, à luz da. Vou organizar aqui. À luz da visão humana. E depois nós vamos ver à luz da visão espiritual e principalmente bíblica. Eu, eu quero começar falando para você que o que dita realmente, o que compõe, ou o que serve de base, o que concerne a vida de uma pessoa que vive em alegria, que anda em alegria. Quais são as regras, se é que elas existem? E alguém consegue fazer com que a sua vida seja andar sempre em alegria? Essa alegria, caso ela seja evidente, ela funciona para você? Ela mantém você saudável? Ela realmente faz bem para você? A origem da alegria interfere diretamente na tua vida? Pode parecer uma brincadeira, mas esse conjunto de perguntas e indagações é o que todo mundo faz. A alegria, o sentimento de alegria durante a vida de qualquer ser humano acabou se tornando subjetiva. A pessoa julga alegria a satisfação de qualquer desejo ou com relação à ação em qualquer evento ou de qualquer evento em que traga prazer para ele ou para ela. Quando nós falamos de andar em alegria, já denota a caminhada nossa diária, de todo ser humano. Mas eu pergunto, será que a alegria, ela por si só é genuína? Ou seja, basta ter alegria, não importa, ela está intrínseco nela o seu valor? Ou será que existe a alegria falsa? Será que existe a alegria efêmera? Eu digo, será que tem gente que duvida disso? Essa alegria, principalmente a segunda, efêmera, a passageira, por incrível que pareça, é a que mais todos buscam. Porque ela é prazerosa de forma muito rápida e inicial. Às vezes a pessoa sabe que é passageiro, mas ela quer. Por quê? Porque por aquele momento ela vai estar se conduzindo em alegria. E nós vamos começar falando sobre
a ilusão da alegria de superfície. Os irmãos vão compreender isso. A alegria de superfície é aquela alegria que ela está sempre em evidência, mas por ser superficial, ela termina, mas nós alimentamos, mesmo que ela tenha terminado, alimentamos como quem alimenta uma brasa quase apagando, aquele palito de fósforo que você está tentando conservar o fogo, já apagou, mas você ainda tem uma brasinha, pode ser que comece de novo até o recomeço. Então a alegria de superfície podemos dizer que seja uma alegria remendada, né? E nós vemos muitas alegrias em reuniões. E como o foco da escola dominical é a construção, como a Bíblia diz, a edificação do corpo de Cristo, eu quero mostrar algo para os irmãos. O que nós mais vemos no meio cristão é o que nós vemos no meio do mundo. É totalmente circunstancial. O cristão também se alegra. O cristão se regozija. O cristão tem seus momentos de risada e gargalhada. O cristão também sente prazer. Então, geralmente quando eu observo uma reunião de cristãos, eles chamam geralmente do nome de confraternização. Nós tivemos uma confraternização na casa do irmão tal. Só que quando você vai ver a confraternização, confraternizar é colocar amor de irmãos fraterno em conjunto, com o mesmo objetivo, com o mesmo sentido. Isso é o sentido literal de confraternização. Confraternos. Então, quando você vai ver, a reunião nada mais é do que uma reunião normal, como outra qualquer, onde dão gargalhadas, conversam, mas esquece-se de que eles falaram que ia ter uma confraternização. Vamos reunir os irmãos para uma confraternização. E numa confraternização de irmãos, quem vocês acham que é a pessoa mais comentada, ou que deve ser a pessoa mais comentada? Jesus Cristo. E isso não acontece. Na verdade, existe uma anestesia religiosa, irmãos. Existe uma anestesia que dita que o crente também tem o direito de ser feliz. Olha, como se ele não fosse feliz. Como se tornou crente, se converteu hoje, foi salvo hoje, pô, já não é mais feliz. Ou seja, já não tem mais alegria. Desculpe, troquei a palavra. Todo mundo diz que o crente tem direito de se alegrar também. Só que nós escolhemos o que nos alegra. Ainda que não seja eficaz e não seja verdadeiro. Eu quero trazer um ponto. Existe uma frase que muitas pessoas colocam para identificar um mal no meio cristão. O evangelho de conveniência. O que é o evangelho de conveniência? Ele se reproduz justamente nessas reuniões de confraternização. Você cumpre, na sua mente, você cumpre o seu papel com Cristo. Olha o engano. Você foi à igreja, você não faltou à escola dominical, agora você vai tirar o tempo para você. É essa a palavra certa. Então, nesse tempo para você, você se reúne com outras pessoas, e geralmente todas elas são cristãs. Mas observa bem, a alegria impera naquele meio, é gargalhada daqui, riso dali, e vai, e todo mundo fala assim, olha como o povo de Deus é um povo alegre. Eu não concordo não. Sabe por quê? Porque o que nós vamos mostrar aqui biblicamente, com relação à alegria, está totalmente fora da contextualização que os crentes falam. Por exemplo, a gente ouve frase assim, Cristo nos salvou para sermos pessoas alegres, contentes. Sim,
Contentes com o quê? Alegres por causa de quê? Pensem bem, já que estamos falando de Cristo, por que Cristo, na verdade, cria até uma exigência para que você seja uma pessoa regozijante, ou seja, uma pessoa alegre? Porque foi feito o que para você? Assim que te salvou, uma promessa, o reino dos céus. Esse é o combustível de toda a alegria de um cristão. A alegria do cristão, ela não é pontual. Nós vamos ver isso. Ela começa realmente na conversão, na salvação, no novo nascimento e percorre toda a vida do cristão até o final. Ela não é uma coisa pontual. Um dia você está para cima, outro você está para baixo. Não estou dizendo de que você não tenha dias tristes. Eu vou falar dessa alegria. Essa alegria que a Bíblia expõe, por que pareça uma palavra tão simples, né? Vocês vão ver a importância dessa palavra e a importância dessa situação quando ela é real na nossa vida. Então a primeira coisa que nós vamos ver, irmãos, é Mateus no capítulo 11. Olha o que diz Mateus no capítulo 11. Eu quero trazer à luz isso aqui. Mateus 11. Aqui. Mateus 11, você pode procurar aí na palavra de Deus. Olha o que diz. Eu estou sem espaço aqui na mesa. Vamos arrumar aqui isso aqui. Então, olha. 11, versículo 16 e 17. Olha o que diz. 16 e 17 aqui. Mas a quem compararei ou assemelharei esta geração? Essa geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. E eles falam: nós tocamos flauta e vocês não dançam. Estou falando com as minhas palavras, trocando a erudição do texto. Ó. Tocamos flauta e não dançastes. Cantamos-vos lamentações, ou seja, músicas tristes, e vocês não chorastes. Olha o que a Bíblia está falando sobre isso. Jesus, quando comparou a geração com meninos que tocam na praça, ele comparou essa geração, que era composta principalmente pelos fariseus, que eram os religiosos da época, com uma geração de que não obedece o verdadeiro sentimento àquele que vem de Deus. Os meninos estão reclamando para outros meninos, eles falam: olha, nós tocamos músicas alegres. Vocês não dançaram, vocês não pularam. Não está falando das músicas desse mundo. É um simbolismo dizendo assim: o momento de alegrar chegou, mas vocês ignoraram também. Não quer dizer que ficaram tristes, não tem uma troca aí não. Apenas ignoraram. Mas teve um momento também que nós tocamos lamentações, que eram as músicas tristes, principalmente com ressalva de profecias contundentes com relação ao povo de Deus, ao Egito e a tudo. As canções eram compostas assim. E nós cantamos lamentações e vocês não choraram. Não é que era obrigado a chorar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a situação acontece, mas vocês têm um efeito de apatia. Vocês não conseguem discernir porque não vem da vossa vontade. Não está vindo de vocês. O momento era para se alegrar, mas vocês nunca perceberam isso. Porque não vem de vocês. Então tudo que não vem de vocês, não vem do desejo, não está satisfazendo a vossa carne. Essa é a verdade. Então vocês ignoram. E esses meninos que ignoraram, vindo de Deus, a alegria e até mesmo a tristeza quando vem do Senhor. E o que nós podemos ver com isso? Que o próprio Espírito Santo de Deus, você não consegue obedecê-lo porque você cria a sua própria regra para você ser uma pessoa alegre. Para você ser uma pessoa alegre. Então, esse é o primeiro texto. O exemplo da geração dos meninos na praça. Então, vai gravando isso. Chega o momento de se alegrar, você não se alegra. Você não fica triste, não. Não é ao contrário. Você apenas ignora.
Chega um momento de você ficar triste, porque existe a tristeza segundo Deus, que nós vamos ver também, e vocês nem sentem nada no coração. Essa apatia com relação à vontade de Deus é que faz com que a falsa alegria entre. Existe a falsa alegria. Uma alegria que não vem do Senhor. Uma alegria que não vem da alma redimida. Ela vem de uma vida totalmente corrompida, essa é a verdade, e que se apega ferozmente, enquanto está viva, a sua vontade e a vontade de satisfazer aquilo que lhe dá prazer e alegria. Mas nunca saindo do pano de fundo de cristão. Nunca. Mateus 11, 16 e 17 nós lemos, né? Agora, olha só. Com isso, nós acabamos perdendo o temor e até mesmo o sagrado. A gente perde esse entendimento. Muitas pessoas falam assim, você nota que aquela alegria não procede de Deus. Mas se por um acaso, coisa que eu nem tento fazer, alguém, de forma justa, falar assim, olha, vocês estão totalmente enganados. Ele recebe uma pancada, sabe por quê? Você é uma pessoa triste. Aí começam os versículos bíblicos virem à mente dessas pessoas. Porque, olha só, Deus nos deu a alegria da salvação. Olha só, a corrupção da palavra por meio deles. Deus nos deu a alegria da palavra. A nossa vida é uma vida de felicidade e alegria. Eles não pronunciam o Senhor. Nós temos que viver a vida. Deus deu a vida para que nos alegrássemos nela. Aí você começa a ouvir isso, você fica pasmo. Por quê? Porque você não consegue mais fazer com que eles percebam nada. Eles não perceberam que eles estão literalmente imitando a vida ímpia que outrora eles tinham e que agradeceram a Deus no início por terem sido tirados delas. Por isso que eu digo que vem devagar, vem bem devagarinho, disfarçado. O problema dessa geração que se chama de cristão é que eles subestimam o poder das trevas. Então já começa com a apatia em perceber o movimento do Espírito. E como é falada essa frase, o movimento do Espírito? Pessoas fazem trenzinho dentro da igreja, pessoas sapateiam, tudo em nome do quê? Da liberdade e da alegria. Quando, na verdade, passa aquele domingo, exemplo, e na segunda-feira essa pessoa está literalmente espraguejando. Sabe por quê? Porque a felicidade que ela teve no domingo já não reflete mais na segunda. Então o que você deduz? Que essa felicidade é mentirosa, é fraudulenta, vem das trevas, tudo que ninguém quer ouvir. Aquilo que você sentiu de alegria, eu substituí a palavra de novo, felicidade, desculpa, irmão. Aquilo que você substituiu por alegria, ou seja, considerou alegria, já não vale mais 24 horas depois. Às vezes você se alegra, se alegra muito com uma situação. Olha, eu estou muito feliz porque isso aconteceu. Eu estou saltando de alegria. Horas, no máximo um dia depois, você está maldizendo aquilo que você nem lembra que você falou que era razão da sua alegria. Era razão. Então, olha só, existe um movimento na igreja de dizer a seguinte frase, olha, nós não estamos debaixo da lei, então fazemos o que queremos. Não. Isso nunca foi verdade, porque, irmãos, não se assustem, tem muito cristão, que se diz cristão, pronunciando isso, e os que não pronunciam guardam isso no coração. Vivem dessa forma. Eu anotei a frase aqui, não estamos mais debaixo da lei, de uma ordenança. Então fazemos o que queremos. Olha só, é isso, eu já ouvi essa frase. E não foi de uma pessoa só, não, de mais de duas. Então o nome disso aí é antinomismo. Sabe o que é antinomismo? É uma ética religiosa
que não se preocupa, é uma forma de agir religiosa que não se preocupa com a verdade moral. Vou dar um exemplo. É como bater no peito. Eu sou cristão, eu tenho título, sou batizado, eu sou membro de uma igreja, mas ignoro todos os padrões morais. Todos. Eu fornico, eu prostituo, eu dou gargalhada de piada suja, eu participo da roda dos escarnecedores, tudo em nome de quê? O Senhor me livrou dessa prisão. Ele coloca como se Deus tivesse colocado ele assim, pronto, agora viva carnalmente. Alegre-se na tua carne. Regozija-se. Regozija-te. E viva de forma assim, no ápice da sua alegria. E nós sabemos que a falsa alegria termina em tristeza profunda e também muitas vezes em afastamento do Senhor. Vamos abrir aqui em, olha só, Gálatas 5,13. Olha o que diz Gálatas 5,13 acerca desse antinomismo, que esse é o nome que a filosofia coloca. Gálatas, no capítulo 5. O livro está escorregando. Gálatas, capítulo 5. Olha só. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vós, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Então, está de acordo, em princípio, com o que eles estão falando. Nós somos livres e fazemos o que a gente quer. Olha o que Paulo escrevendo aos Gálatas, um povinho daquela época que estava totalmente afastado do Senhor, que já estava negando o próprio trabalho do Espírito feito no início por eles, viviam de forma carnal, se segurando em dogmáticos humanos, dizendo que eles poderiam obter a salvação por meio de práticas que eles considerassem corretas diante de Deus. Olha, o que ele diz? Vou repetir o versículo. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ou seja, em outra tradução diz libertação. Não useis, então... vocês foram chamados para libertação. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Vou até aqui. Não usem da liberdade para dar oportunidade à carne. Porque vocês foram livres disso. Vocês foram libertos. Mas como, em nome da alegria, se subverte o poder e a palavra de Deus? Como nós podemos afrontar Deus de uma tal forma ao ponto de garantir para nós mesmos, eu vivo uma vida de alegria? E é engraçado que essa vida de alegria é contrária ao do irmão, que realmente reconhece o seu estado pecaminoso. Aí sabe o que o falso alegre fala? O Senhor já lavou meus pecados. Sim, Ele lavou seus pecados para que você não seja condenado. O problema é que quando nós nos lembramos de um perdão, dá uma tristeza no coração, porque nós não lembramos do perdão em si, lembramos dos pecados que estavam jogados à beira do abismo. Já não tinha mais esperança para a nossa vida. E o Senhor nos resgatou. Então Paulo está dizendo justamente o contrário. Isso que vocês estão falando, isso não deve proceder no meio de vós. Fazemos o que queremos. Por quê? Porque essa é a frase da pessoa que busca o seu próprio contentamento, aquilo que vai satisfazer sua alma. Então entenda, por que eu citei Mateus 11? Por quê? Essas pessoas não conseguem perceber quando um agir de Deus deve provocar uma emoção em nós, uma parte da emoção em nós, relativa, ou seja, relacionada àquilo ali que ele está fazendo. Os irmãos lembram o que Miriam fez quando atravessou o Mar Vermelho? O povo atravessou o Mar Vermelho e estava duvidando. Imagina aquelas paredes de água enorme. E quando chegaram em terra seca, que eles olharam para trás e viram os egípcios sendo tragados pelas águas, eles pensaram duas coisas. Olha só, Deus segurou as águas para nós passarmos e fechou as águas e matou o nosso inimigo. Sabe o que Miriam fez? Reuniu outras mulheres
e a Bíblia fala que elas batiam os tamborins e cantavam alegremente. Então qualquer pessoa falaria assim, sim, então a gente pode fazer trenzinho na igreja. A gente pode saltar, a gente pode chutar o banco, a gente pode dançar um com o outro. Não. Paulo está falando assim, preste atenção numa coisa. Eu vou apresentar a vocês aquilo que é verdadeira alegria vindo de Deus. Essa vocês não procuram, porque vocês são meninos na praça. Ou seja, se canta alegria, eu não me interesso. Se o momento é de tristeza, eu acho fútil. Então, eu que estou decidindo o que eu quero sentir. Então, eu acordo pela manhã com o alvo de procurar fazer a minha vida uma vida de caminho alegre. Então, eu busco as ferramentas que vão fazer com que eu fique alegre. Mas nunca a palavra de Deus e o conforto do Senhor. Continuemos aqui. Nós vemos Gálatas 5,13 que fala, não use dessa liberdade que vocês estão dizendo que tem para dar ocasião, oportunidade ao agir da carne de vocês, porque vocês foram libertos disso. Então guardem isso. E a pergunta continua. Começa a pensar na pergunta que eu fiz. Você anda em alegria? Porque com certeza você vai chegar a um ponto em que você vai começar a ver vantagem em permanecer. Isso é figurativo, tá, irmãos? Mais triste do que muito alegre. Sabe por quê? Porque os irmãos vão de observar que toda vez que alguém usa da falsa alegria ou da alegria desse mundo, ele acaba se esquecendo totalmente do Senhor. Não que o Senhor possa conviver com isso, não. Quando fala se esquecendo do Senhor, ele faz uma substituição. Lembra do estudo passado? A falta de confiança em Deus? A falsa alegria, nós vamos ver aqui. Não vai ser eu que vou falar. É a palavra de Deus. Olha, continuemos. Olha, quando vivemos com a falsa alegria, imitamos os ímpios. Olha bem, nós imitamos os ímpios. Onde é que eu vou ver isso? Em Jó, capítulo 20, versículo 5. Olha o que diz. Jó, capítulo 20, versículo 5. Ó, Jó, capítulo 20, versículo 5. Olha só. A alegria dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas um momento. Jó, olha só, o livro de Jó explana isso. A alegria dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas um momento. Nós, quando vivemos essa falsa alegria, nós imitamos a impiedade, porque a impiedade tem esse tipo de alegria aqui. Ele tem a alegria breve e que é como um vapor. Ou seja, não somente breve, como totalmente passageiro por sentimento também. Então, se nós tentamos imitar ou buscar essa alegria que traz um prazer para a nossa vida, assim, muito breve, mas nós queremos, nós estamos imitando, voltamos a agir. Nós estamos fazendo pior do que quando éramos ímpios. Nós estamos com o título de cristão e imitando os ímpios. Isso acontece nas redes sociais. Irmãos, tem gente que olha para o celular o dia todo e dá gargalhada. É a diversão dele, só que sai dali, acabou de largar o celular, ele já xingou um palavrão, ele já reclamou porque a comida não está pronta. Ele sabe que aquela alegria é falsa, que aquela alegria é maligna, mas ele quer. Lembre-se de Mateus 11. Meninos na praça, o Espírito fala, você não obedece, mas você obedece à ordenança humana. É como se o mundo falasse, eu estou te dando a chance de você rir um bocado aí, pode rir. Você pode rir. E isso faz a felicidade de um dia, talvez, para ele. Que ele viu muita coisa, ele comenta com os outros, mas não dá satisfação nenhuma, não traz regozijo para a alma. Então, continuando, como quando vivemos com falsa alegria, imitamos os ímpios. Olha só, o segundo. Provérbios 14, 13. Olha o que diz.
14. Ó. 14, versículo 13. Olha só o que diz. Até no riso, olha bem, até no riso terá dor o coração. Compreendam? E o fim da alegria é a tristeza. Ou seja, não importa a alegria que você está sentindo, quando ela terminar, o que vem é tristeza. Porque ela não tem poder para permanecer em você. É como se fosse uma droga. A falsa alegria, ela entra na pessoa e ela vai preenchendo pequenos buracos que está ali dentro. Mas aqui, Salomão tá nos ensinando de forma assim, incisiva. Até no riso terá dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Então, a falsa tristeza faz uma coisa que ninguém quer assumir ou aceitar. Mascara, nem seja por um tempo curto, mas mascara a infelicidade. Mascara a própria tristeza. Então, se ela mascara a tristeza ou a dor, o que papel que ela está fazendo? O que parece com ela no mundo? Não é a bebida? Não são as drogas? Enquanto a pessoa bebe, a própria Bíblia fala isso. Fala isso, que a bebida deve ser para os infelizes. Claro que num outro contexto. Mas diz assim, porque bebem e já não se lembram. Enquanto estão sob o efeito da bebida, não se lembram da dor que estão sentindo. E muitas vezes essa dor tem a ver com o próprio Deus. Mas a pessoa procura aquela alegria do mundo porque ela quer. Ela quer. Ela quer aquilo ali. É o que ela quer viver, mas nunca se assume como uma pessoa totalmente afastada e destituída de qualquer sinal da graça no coração. Ela continua irrompendo em títulos como sou cristão, sou batizado, vivo, tenho o mesmo Deus que você e por aí vai. Então gravem isso. Até no riso há dor no coração. E o fim da alegria sempre será tristeza. O segundo versículo, ainda Salomão, olha só. Eclesiastes 2:2, olha o que diz. Eclesiastes. Eclesiastes 2:2. Eu digo, irmãos, que o cristão ele deve saber discernir entre o que é alegria falsa e o que é alegria verdadeira. Olha como Salomão agiu. Olha que Eclesiastes capítulo 2, versículo 2. Olha o que diz. Ó. Salomão, ele está falando, escrevendo em Eclesiastes, já começa falando assim, olha, tudo que vocês pensam que é o que dá prazer para vocês, na verdade não passa de vaidade. Mas olha o que ele falou acerca do riso. Ó. Do riso, eu disse, quando ele fala eu disse, ou seja, eu cheguei à conclusão e tenho dito essa conclusão para vocês, ó, está doido. Ou seja, qual a tua razão de rir? Procura a razão, o riso deveria ter uma razão. Ele fala, do riso ele falou, está doido. E da alegria passageira, de que serve esta? No caso ele não falou passageira. E da alegria que todo mundo diz viver. De que me serve? Essa frase é para aquele que não conhece o amor de Deus ainda. Essa alegria que você, cristão, busca é justamente a alegria que não dá resultado na vida do incrédulo, enquanto ele não se arrepender. Ele fala da alegria, do riso, é loucura. Não temos motivo para rir, irmãos. Não temos. E da alegria, de que serve? Justamente, lembra do domingo para segunda? Alegria demais num dia, tristeza no outro. Mas você ainda continua não querendo observar, não querendo meditar nisso e não querendo assumir diante de Deus de que a sua procura por alegria está totalmente equivocada diante de Deus.
é totalmente pecaminosa. Então continuemos. Olha, ainda Eclesiastes, olha o que ele fala. Alegria, olha o que ele fala da alegria do tolo. Eclesiastes 7,6, ó. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 6, ó. Essa eu quero explicar muito bem para os irmãos. Porque, igual ao crepitar de espinhos debaixo de uma panela, da mesma forma é o riso do tolo. Olha só, eu vou explicar para os irmãos. Naquela época, madeira, lenha para o fogo devia ser cedro, cipreste, mas eles eram madeiras ruins de achar no deserto e também eram caras, que eram madeiras usadas para artefatos, móveis e componentes até do templo. Então o que eles faziam? Eles pegavam muito a murta, os espinheiros secos, porque dava um galinho fino e com espinhos que pegava fogo rápido. Botavam debaixo da panela, olha que coisa interessante, botavam debaixo da panela e tacavam fogo imediatamente. Aquilo virava um fogaréu. Mas a panela não chegava nem a dar um pouquinho de bolha, um pouquinho de calor na fervura, e aquele fogo já acabava. Só que antes de acabar, ele dava uns estalos. Ele ficava estalando direto, igual fogueira quando a gente vê, estalando, parecendo que tinha eficiência. É isso que ele está dizendo. Olha o que eu vou repetir para os irmãos, ó. É o versículo 6 aqui. Porque, igual o crepitar dos espinhos, o barulho que ele faz debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Ou seja, ele se gesticula, ele é o primeiro a pegar a frente das conversas, nas reuniões. E como acontece essas reuniões, ele se mostra assim, assim, uma pessoa totalmente articulada, rindo pra cá, dando gargalhada alta, quando na verdade aquilo ali é apenas o estalar dos espinhos. E também quem faz parte disso e não consegue ter discernimento para observar isso, está na mesma posição. O tolo, a alegria dele é como esse som, quando a madeira está sendo queimada. Parece assim, caramba, a água vai ferver rapidinho. Mas em uns minutos, em alguns minutos mesmo, vira cinza e brasa apagada. Lembra do versículo anterior que nós falamos que a falsa tristeza, a falsa alegria, ela mascara a dor do coração? Às vezes você vê uma pessoa muito articulada, rindo muito, uma pessoa que nós chamamos de pessoa espirituosa, de bom humor. Nada mais é do que um disfarce. A falsa alegria faz isso, faz com que você consiga viver um dia de cada vez, não segundo a palavra de Deus, com resistência, fé e esperança, mas tendo sempre que fazer uso da falsa alegria para poder se conduzir. E não pense, os irmãos, que isso não existe dentro dos templos. É o que mais existe dentro dos templos. Jovens que lá dentro do templo têm oportunidade para ler um versículo bíblico, que fala o Senhor é minha paz, é minha bandeira lá na frente, o pai e mãe bate palma e tudo, que beleza. Mas que quando chegam em casa são pessoas deprimidas, que buscam a solução da sua depressão no celular. A Bíblia não vai ser pega em hora nenhuma. Não vai se fazer uso da palavra de Deus. Lembra dos meninos na praça? Eu não quero, isso é chato. Mas aí alguém vai falar, mas isso é a única coisa que pode salvar a tua vida. Não, mas eu não quero não. Tem coisa melhor aqui, ó. Quando eu abro aqui, ó, eu fico logo contente. Se tem uma coisa que me faz bem, eu pegar o meu celular de manhã e ou ver as notícias, ou ver as mensagens, é isso que me faz bem. E as pessoas que fazem uso dessa felicidade falsa não percebem isso pela manhã. Não percebem. O todo despertar é a mesmíssima coisa. Sabe, para eles são coisas novas. Mas na verdade é o cotidiano de quem busca falsa alegria. Você sabe qual é a única coisa que é certa nesse ponto? É que você pode reparar, a pessoa pode estar com tristeza, buscando distrações. Se ela está em casa e ela se aborrece, ela pega e vai pro shopping. Sabe por quê? Vou espairecer minha cabeça. Chega lá, se diverte, vai ver um filme, chora no filme, sente as emoções, só que essas emoções não permanecem. Esses sentimentos que fizeram tão bem para ela vão embora logo, igual o crepitar dos espinhos debaixo da panela.
não tem poder para aquecer. Pense na panela como o ser humano tolo que Eclesiastes citou. E os espinhos, a falsa alegria, os espinhos pegando fogo, a falsa alegria. Dura assim, faz um fogaréu imediato. Não tem fogo maior, irmão, do que da palha. Só que ela termina. Ela se consome. E você fica procurando mais palha. Porque não pode terminar. Mas ele termina. Então, olha só. A alegria do tolo que Eclesiastes, Salomão Eclesiastes representou. Agora vamos para Mateus capítulo 13. Ó. Agora vamos para a parábola do semeador. Aí vai ficar bom, porque se você não consegue entender, eu chego à conclusão de que você mente para você mesmo. Porque isso aqui é explícito, eu não estou usando explicações minhas, não. Eu tô a explicação que eu coloco da própria palavra aqui que está dizendo, ó. Mateus no capítulo 13. Vamos lá? Mateus capítulo 13. Aqui, Mateus capítulo 13, versículo 20. Ó, 12, 13, versículo 20. Ó, é a parábola do semeador. Vai ser só uma das sementes que vai ser citada, olha. É o 20, 21, isso mesmo. Porém, o que foi semeado em pedregais, no meio das pedras, pedregais, é o que ouve a palavra, ó. É o que ouve a palavra, agora começa a perceber. Eu vou dizer, são as pessoas que ouvem a palavra, não rejeitaram, não. E logo a recebe com alegria, olha só, imediatamente. Olha aqui. Alegria, aquela coisa no coração. Você explana, você grita, você fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa aconteceu com a minha vida, ó. E logo, imediatamente, a recebe com alegria. Mas o 21, mas não tem raiz em si mesmo. Lembra da alegria falsa do mundo? Ela também trabalha aqui na parábola do semeador. Olha bem, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. Tá falando da alegria. Tá falando da alegria. Logo recebe com alegria, mas não tem duração. Olha só. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia, perseguição, olha a droga aí, da falsa alegria. Chegando a angústia, perseguição por causa da palavra, não é por causa do seu cotidiano, não. Por causa da própria palavra, decepção. Eu achei que fosse diferente caminhar com Cristo. O que ele faz? Diz, logo se ofende. Sabe o que quer dizer ofende no original, dentro do grego? Não é ficar ofendido de alguém falar alguma coisa que a ofensa tenha sido causada em você por meio de outra pessoa, não. Quando fala logo se ofende, é consigo mesmo. Logo se ofende. O que eu estou fazendo na minha vida? Que loucura que eu fiz, larguei tudo. O que é isso? Isso. Aí começa a ouvir o quê? Aqueles que transmitem a falsa alegria. E isso faz de você o quê? Você começa a botar na sua cabeça, eu estava equivocado. Esse é o caminho certo. Porque essa alegria, ela acontece e se eu precisar de mais, eu pego depois. Irmãos, olha, dá um parênteses aqui. Olha só. Se a alegria é passageira, então por que ainda assim nós buscamos? As pessoas buscam ela. Eu vou falar uma coisa muito triste para os irmãos. Uma coisa que eu abomino e faço questão de que ninguém me mostre um vídeo, nem tente comentar comigo, que eu seria desagradável. É o famoso showman do culto. Pastores, olha, usando o culto para fazer a igreja toda rir. Irmãos, quem está ali é o Espírito Santo de Deus. Assumimos que onde está o Espírito Santo de Deus, há pessoas santificadas ali. Mas fazem da casa de Deus, devido a essa procura de falsa alegria, uma casa de corrupção. Não é diferente da época de Cristo, não, irmão. Não é, não. Não tem diferença nenhuma. O uso pode ter mudado. Olha, irmãos,
quantas vezes pastores populares demais, que sorriem bastante, tá no meio de uma mensagem séria, mas irmão, vou falar isso para descontrair. Como descontrair? Descontrair quando algo está sendo assim, como é que se diz, vergonhoso, ou para você quebrar o gelo. Palavra de Deus, a palavra sendo falada, e a pessoa fala, eu fiz essa piadinha para descontrair o ambiente, como se o ambiente precisasse de descontração. E você começa a observar, a falsa alegria, ela está presente. E os irmãos vão falar assim, gente, ele poderia falar falsa fé, poderia falar falso caminho, mas alegria é uma palavra tão assim, corriqueira. Não é não. Vocês vão ver biblicamente o que ela é considerada. Nós já estamos terminando essa parte, na semana que vem nós vamos continuar. Isso é só uma introdutória, por isso que eu estou colocando, englobando esse monte de versículos, para preparar o coração dos irmãos para o restante da escola que vai ser para o domingo que vem. Olha só o que diz. Você acha que a palavra alegria está deturpada. Lembre-se, a semente que caiu no meio das pedras, ela simplesmente teve pouca duração. Porque a alegria foi imediata. Ninguém pode negar que a pessoa não teve alegria. E quando você fala assim, eu te seguirei, eu vou até o final, é o que eu quero. Porque você está alegre, está contente. Mas depois, você se arrepende. E eu vou falar para os irmãos também. A alegria maligna desse mundo. Ela não é somente falsa não, irmãos. Ela é maligna. Ela provém do maligno. Olha o que ela faz com os sinceros. O que ela tenta fazer com os sinceros. João 16, 20. Olha só, vamos lá para João. Capítulo 16, versículo 20. João 16, versículo 20. Tá aqui. 18. Não, tô Lucas. João 16, 20. Tá aqui. Olha só. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Você sabe que eu quero deixar aberto aqui para você que existe uma diferença gritante entre uma verdadeira alegria, aquela que provém de Deus, e a falsa alegria, aquela que o mundo oferece de forma maligna. E por incrível que pareça, nós vamos ver em 2 versículos aqui. Olha o que diz o versículo 20. Olha o que o mundo faz com aqueles que se entristecem por estarem nesse mundo. Para um pouquinho, agora só isso, antes da gente ler. Irmãos, viver nesse mundo não tem como você ter essa alegria efêmera. Porque essa alegria é baseada no que o mundo tem, no conteúdo dele. E conteúdo lembra a internet, né? A riqueza de conteúdo de um canal. Não adianta. Quando o crente se entristece, ele se entristece segundo Deus. Porque ele abomina isso, como as pessoas estão vivendo essa falsa alegria. Olha o que diz o versículo 20. Na verdade eu vos digo, isso é para todo mundo que critica você e que fala que você é um balde de água fria, que você não sabe se divertir, que você não ri, que você não faz nada, que você é uma pessoa infeliz. Olha bem. Na verdade eu vos digo que vós chorastes, vós, eu, você e todas as pessoas que temem a Deus, vós chorastes e vos lamentareis, e vos lamentareis. E o mundo se alegrará. Olha bem. Quanto mais você lamenta, está dizendo aqui a licitude disso. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis. E o mundo se alegrará. Isso quer dizer que não tem nada a ver com Deus. E vós estareis tristes, E o mundo vai rir. Bando de pessoa infeliz. Até outros crentes vão chamar. Tá vendo aí? Isso é uma vida infeliz, essa vida que Jerônimo leva, isso é a vida que João, que a Teresa leva, isso não existe. Isso não existe. E aconselha e até prega. Nunca pregou para ninguém a verdade, mas prega a mentira.
Fala assim, ó, se você ficar muito perto dele, você vai ficar igual a ele. Vou repetir o versículo. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Ó, vocês choraram e agora estão se lamentando. E o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, enquanto ele se alegra, estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O que você entende com isso? Que a verdadeira alegria, a perfeita, aquela que o Senhor concede, tem como base, como esteio, como alicerce, a promessa. Ele está dizendo aqui, a vossa tristeza se converterá em alegria. Um crente, ele pode ter tristeza sim, segundo Deus, mas ela vai se converter em alegria porque é feita uma promessa. Aí alguém pergunta, Jerônimo, então pode ter crente fiel, que vive uma vida sempre feliz e outro que vive triste? Não. Basta ele se lembrar dos pecados dele, basta ele se lembrar da corrupção desse mundo, basta ele se lembrar de quem rege esse mundo, para ele não ter um dia de alegria com relação ao mundo. Então, mas ele vai ter alegria diante de Deus? Sim, mas a alegria de Deus não é expressa pela minha parte externa. O Senhor não precisa disso. Ele sabe o que faz regozijar. Ainda que você perceba o mal, ainda que você perceba a fatalidade, essa alegria ela não é pontual. Ela é desde o início da conversão até o final do caminho. Ela não para, porque foi dada por Deus para os fiéis. Então essa é a diferença da verdadeira alegria para a falsa alegria. O mundo vai rir, vocês vão estar lamentando e chorando. No entanto, esperem. Não está falando que o mundo vai chorar. Esperem, porque esse pranto de vocês, que vocês foram ridicularizados, que as pessoas até mesmo dizendo cristãs riram de vocês vão se converter tudo isso, vai converter tudo isso em alegria. Olha a alegria aí de novo. E o 21 fala assim, olha, o maior exemplo de esperança, ó, eu vou falar com as minhas palavras. O 21 diz, a mulher quando está para dar à luz sente tristeza. Ora, que maior exemplo disso do que a verdadeira alegria? Gente, uma mulher grávida sofre. Ela começa a crescer a barriga, ela muda toda a sua parte fisiológica, ela sente dores, ela dorme mal. Então ela tem todo motivo para ser uma pessoa triste ou todo motivo do mundo para buscar uma alegria superficial e passageira, para dar conforto no momento. Olha só, mas não é assim que a Bíblia fala. A mulher, o 21, a mulher quando está para dar à luz sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra mais da aflição em troca por causa da alegria. Então quando ela pega a criança e vê, toda mulher grávida que tem um parto normal passa por isso. Ela vê a criança, parece que não lembra do que aconteceu segundos atrás. A minha filha testificou isso, foi pai, é verdade, não lembrei de mais nada. Tinha poucos, nem um minuto, que eu tinha dado o último grito. Por quase 24 horas, assim. Então, quando ela pega, o que os irmãos entendem? Quando ela pega a criança, o que significa isso que a Bíblia está falando? Ela pega a criança e vê o resultado da sua, o quê? Gravidez? Não. É uma metáfora do seu empenho como mãe de conseguir manter o corpo sadio para que essa criança nascesse? Não. O resultado da esperança que não desaponta. Por isso que é chamado de verdadeira alegria. Aquela que vem justamente da tristeza que você passa por honrar a Deus. Essa conversão, quando fala essa conversão da tristeza para a alegria, é que dita ela como verdadeira, porque a tristeza que você sentiu antes não tem a ver com a sua vida, ou com o que você não consegue realizar nesse mundo. Tem a ver com o próprio Senhor. Então quando você pega a criança no colo, ou seja, é como se falar assim, o Senhor verdadeiramente é fiel. Se converte em alegria. Então a alegria tem como pilar, como alicerce, a esperança. Por isso que a alegria também não termina, porque a esperança não desaponta. Você não tem nada, mas você vive essa alegria da espera. E então, continuando, olha só. A verdadeira alegria, irmãos, é um dos 3 segredos para
ter a paz de Deus permanente. Eu falei para vocês que não ia ficar somente no sentido da palavra. Olha a importância dela na Bíblia. Olha, a alegria, a verdadeira alegria é um dos 3 segredos para se ter permanente a paz de Deus. Permanente. Tem gente que tem momentânea. Lembra daquele que teve alegria momentânea? A mesma coisa a paz de Deus. Olha o que diz, Filipenses 4. Ó, Filipenses. Eu estou passando as folhas assim porque não tem tato nenhum. Mas, Filipenses 4, olha só. O versículo 4, ó. Alegrai-vos sempre no Senhor. Agora pronto. Aqui já começa, essa finalização que nós vamos dar é justamente o que vai alicerçar o próximo estudo, para que você entenda. Então não fica assim, poxa vida, ele só falou muito rápido, não deu para entender nada sobre a verdadeira alegria e a falsa, porque será totalmente complementada no próximo estudo, se Deus assim permitir. Ó. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, está aqui escrito outra vez, digo, alegrai-vos no Senhor. Então, não depende de circunstâncias. E eu vou pular diretamente, são três fatores que comprovam a paz de Deus. Aí vem a moderação, a equidade diante dos homens e a despreocupação que nós estudamos, né? A ansiedade lançada diante de Deus. Mas eu vou ficar com alegria, a primeira, porque ela faz parte dos 3 pilares que sustentam a paz de Deus, que excede todo entendimento. Ó, alegrai-vos sempre no Senhor, o versículo 4. Outra vez digo, alegrai-vos. O versículo 7. E com isso, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sentimentos. Repararam isso? Os corações e o sentimento. O que alegria é? Sentimento. Que pode ser usado tanto de forma falsa, como pode ser gerado por Deus de forma genuína e verdadeira. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Se você se preocupa tanto, eu quero tanto buscar a paz de Deus, a paz com Deus, você teoricamente já tem por causa da conversão, mas a paz de Deus, aquela que mantém você no caminho, um dos segredos é estar sempre contente. Regozijai-vos sempre. Mas como, Jerônimo? Desgraça acontece. Quem falou para você que a desgraça tem poder para acabar com o teu gozo? Lembra que ele começou na tua conversão? Ele não dependeu de uma situação boa desse mundo. Ele começou na tua aparente conversão e percorre todo o caminho até a sua chamada final, até a sua partida. E então os irmãos vão entender. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos explicar com outra situação. Olha só. Você sabia que a alegria, claro que é verdadeira, faz parte do fruto do Espírito? E lembram que num estudo muito atrás, eu falei que fruto do Espírito é um só. É o fruto do Espírito. Olha o que diz Gálatas 5. Gálatas 5. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5. 5, versículo 22. Isso. Eu só quero comentar o estudo passado, um dos estudos há tempos, que foi dado ainda presencial. Foi citado de que o fruto do Espírito, ele não é ele é um composto. Mas por que ele é chamado de o fruto do Espírito? Que todo salvo tem, não tem que ter apenas 90% deles, ou apenas de 10 ter 9. É um sinal do salvo, do lavado e remido, do cidadão do céu. Então diz aqui, ó, 22. Mas o fruto do Espírito começa com caridade, que é o caritas, né, o amor de Deus. E qual é o segundo? Alegria. Olha aí. Caridade, alegria. Só vou ler até aqui. Olha a importância da verdadeira alegria e por que ela é tão falsificada pelo mundo para que você se aposse dessa falsa alegria.
para que você justamente seja ferido o fruto do Espírito. Caridade está logo em segundo. Alegria. E eu sei porque está em segundo, porque foi reforçado no texto que nós lemos anteriormente, como os 3 pilares que sustentam a paz com Deus. Ela faz parte, ela é um deles. Então não é pouca coisa não, irmãos. Se alegrar no Senhor é algo que é um presente de Deus, é um dom do Senhor. É dado, faz parte da vida do salvo. Eu não sei explicar, mas eu me mantenho numa alegria que não sou eu que estou mantendo ela, e sim o Senhor na minha vida. Então, juntem isso aí agora com essa finalização. Hebreus capítulo 10 é o que nós vamos finalizar e nós vamos continuar no próximo domingo. Olha, Hebreus. Irmãos, Hebreus. A verdadeira alegria não é pontual. Eu já falei. Na vida do verdadeiro cristão, ela não é pontual. Ela começa na salvação e é permanente, ou seja, por toda a vida. E vimos que ela é fruto da esperança. Alegria. Ou seja, se ela é fruto da esperança e a esperança não tem o seu resultado imediato, porque ela é esperança, não é interessante isso? A alegria alimenta algo que ela foi gerada disso que alimenta, que ainda não aconteceu, mas que pela fé vivemos. Pode parecer complicado, mas não é não. Olha o que diz Hebreus 10, capítulo 10. Timóteo, Hebreus, capítulo 10. Vamos ver aqui. Olha só. 33, olha. Em parte fostes feitos espetáculo com vergonhas e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Ou seja, ó, pegaram vocês e fizeram de gato a sapato. O mundo fez de vocês de gato a sapato. Tanto que a carta de Hebreus é a carta aos dispersos, aos perseguidos, aos que Roma estava caindo em cima. Então, olha, porque também vos compadeci. Aqui, o 33 de novo. Em parte fostes feito espetáculo com vergonhas e tribulações. E, em parte, fostes participantes com os que assim também foram tratados. Olha bem, assim foram tratados. O 34. Porque também vocês se compadeceram dos que estavam nas prisões. Ó, tiveram amor ao primeiro fruto, se compadeceram. Lá que nós lemos. A caridade, lembra? Ó, porque também vos compadeceste dos que estavam em prisões. E com alegria, em outra tradução diz gozo, mas é mesmo sentido. Alegria, permitistes a expoliação dos vossos bens com alegria, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Aqui nós vamos encerrar. Olha só, irmãos. Todo mundo pega isso e fala assim, isso não existe. Sentiu alegria quando foram roubaram. Roma fazia isso, saqueava a casa dos cristãos para que eles morressem de fome, não tivessem onde morar, tudo. Era uma perseguição só. Só que o texto original, não que esse não seja ele alcança o significado que o português não alcança. Ele está dizendo assim, quando ele fala aqui, ó, permitiste e com alegria permitiste a expoliação dos vossos bens. Ou seja, o que ele quer dizer é que essa alegria que é lá do início, isso não serviu para pará-la. Ele continuou sentindo, só que quem está vendo na hora só está vendo aquilo ali. E a pessoa fala assim, você não está nem abalado? Não. Por quê? Porque eu sei que isso já estava previsto. Por isso o Senhor falou assim, vou para meu Pai, vou preparar-vos lugar. Aqui diz, possuir no céu uma possessão melhor e permanente. Então, o que a alegria fez? Ela permaneceu, e se ela permaneceu, como ela é um dos pilares da paz com Deus, a paz continuou, excedendo todo entendimento. Mas vocês agora não tem nada, onde vocês vão morar? Não sei.
mas em breve essa vida aqui vai acabar. E o Senhor cumprirá de forma definitiva a promessa dele. Então eu pergunto, para a gente encerrar, que alegria você está vivendo? É aquela que o mundo traiçoeiramente oferece para você e você, de forma inocente, aceita? Ou você está aceitando essa alegria falsa do mundo, mesmo sabendo que ela é falsa, mas porque você se desculpa para você mesmo? Todo mundo faz assim, todo mundo age assim. Eu acho que esse negócio de alegria perfeita nem existe. Enquanto estivermos nesse mundo nunca teremos alegria. Não é isso que nós acabamos de ler. A alegria permanece. Eu vou citar por alto aqui, lembra de Paulo e Silas na prisão? Se não me engano, está lá para o capítulo 20 de Atos. Eles foram chicoteados e num único versículo assim, e Paulo e Silas cantavam alegremente durante a madrugada, e os presos aquietados ouviam isso. Então pense bem, é que eu estou acabando dando uma parte do estudo, mas pense bem, a alegria, ela trabalha com a conversão de pessoas. A verdadeira alegria do Senhor, a verdadeira alegria na vida de um cristão, ela toca no coração de uma pessoa. Não adianta você querer forjar alegria. A alegria é falsa. Não adianta, se ela não vem do Senhor, ela não gera fruto nenhum. Porque para isso ela já é fruto do Espírito, componente do fruto do Espírito. Lembra do capítulo 5 de Atos? É que eu não vou ler aqui que nós já encerramos a escola. No capítulo 5 de Atos, todos os apóstolos foram presos de uma vez. Tem gente que nem percebeu isso no capítulo 5. Foram presos todos de uma vez, os 12, inclusive Batista, que tinha acabado de ser escolhido, foi escolhido, já foi preso. Tinha acabado de ser escolhido um dia atrás. E foi preso, escolhido no lugar de Judas. Então, quando levaram eles para a prisão, Gamaliel deu aquele conselho para eles, falou assim, irmãos, olha, não faz nada com esses homens, porque se essa obra é dos homens, ela vai se desfazer. Mas se é de Deus, vocês não vão poder fazer nada. Aí o pessoal ficou assim, receoso, e aceitou o conselho dele. Mas não deixaram de botar todo mundo em linha e mandar o carrasco açoitá-los. Você sabe o que aconteceu? Eles saíram de lá regozijando. A Bíblia fala que eles saíram com alegria imensa. Mas não é sadomasoquismo não, irmão. Não é masoquismo não. Ele fala assim, meu Deus, eu não sabia que um dia esse homem vil que está aqui fosse ser digno de ser chicoteado por amor de Cristo. Entenda bem. Essa tristeza, ela é perfeita porque ela é dada... Perdão, essa alegria, ela é perfeita porque ela é dada por Deus. Então guarde isso no seu coração e faça a pergunta para você mesmo. Pergunte para você mesmo. Está aqui a pergunta. Você anda em alegria? Que você anda em alegria eu sei. Mas qual delas? A que Deus lhe concedeu, que não foi superficial, como aquela semente que caiu nas pedras? Você realmente consegue observar na sua vida que você não suporta mais esse mundo, por isso você tem alegria permanente? Não porque você não suporta o mundo, isso é apenas um resultado, mas porque o Senhor lhe concedeu essa alegria e ela nunca foi tirada por ninguém. Ela pode ser até abandonada por você, mas ela nunca vai poder ser tirada. Ninguém tem poder para tirar a alegria do teu coração. Então fica com essa palavra. No domingo que vem a gente vai tentar emendar o assunto de uma forma que você se sinta assim, fique muito mais à vontade agora que você recebeu esse amontoado de comprovação bíblica acerca da verdadeira alegria e da falsa alegria. No domingo que vem nós vamos ver o exemplo de alguns homens que eu conheço e talvez vocês conheçam também. Gravem isso. Do que é considerado alegria na vida desses homens. Então nós pretendemos compartilhar isso. Amém? Fique com Deus e que o Espírito de Deus os acompanhe, os irmãos, enquanto estiverem nessa terra, e conduza a todos nós
debaixo da mão poderosa de Deus e de sua graça. Fiquem com Cristo.